Boa noite. Hoje, no Brasil, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público fazem investigações e inquéritos criminais. Mas faz 2 anos que uma PEC, proposta de emenda à Constituição, pretende limitar a investigação. A chamada PEC 37 já está no Congresso e propõe a retirada do poder de investigação do Ministério Público e dá à Polícia Judiciária Civil e Federal a exclusividade nas investigações. Para o autor da emenda, deputado Lorival Mendes, do PT do B do Maranhão, é uma incoerência permitir que o Ministério Público tenha, ao mesmo tempo, a função de acusar e de investigar, produzindo as provas que serão levadas à Justiça. Segundo o deputado, esse modelo distorce o processo jurídico. Para a Associação Nacional dos Procuradores da República, a retirada do poder de investigação do Ministério Público enfraquece o combate ao crime e ajuda a promover a impunidade. O Brasileiras.org de hoje discute a PEC 37. São nossos convidados Luiz Carlos Magno, presidente do Conselho Fiscal do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Pedro Estevam Serrano, que é advogado especialista em Direito Constitucional e professor da PUC de São Paulo, e de Brasília, o professor de Direito Penal Edson Ismanioto, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e José Robalinho Cavalcante, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. E também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que vai filtrar as perguntas aí enviadas pelos internautas telespectadores pelo portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos entender melhor o que diz a Constituição Federal sobre as funções do Ministério Público e das polícias judiciárias e o que propõe a emenda constitucional. Eu passo primeiro então a palavra ao doutor Luiz Carlos Freitas Magno, que é presidente do Conselho Fiscal do Sindicato dos Delegados de Polícia, para explicar um pouquinho como é hoje e o que vai ser com a PEC. Hoje, há um princípio em direito que diz assim: na clareza cessa a interpretação. Quando, da edição da Constituição de 88, o Constituinte, no artigo 144, explicitou ali as funções da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, e no parágrafo 4º diz da atividade da Polícia Judiciária, as investigações criminais, excetuando as militares, que é produzida pelos próprios militares. Portanto, da leitura desse artigo não paira, praticamente não há dúvida quanto ao poder investigatório da autoridade policial. Quando nós cotejamos com o artigo 129 da Constituição, nesse artigo estão explicitados os poderes do Ministério Público. Ele lá diz, são funções privativas do Ministério Público, promover a ação penal pública. E vai descendo e diz do poder de requisitar investigações e solicitar e atividade de fiscalizar a atividade policial. Portanto, nesse primeiro bloco, deixar claro, quando se usa a expressão poderes serão tirados, é a nossa questão. Nenhum poder investigatório foi dado pelo Constituinte ao Ministério Público. No máximo, ele instaurar um inquérito civil. Portanto, a afirmação será tirado? Não, não será tirado, porque não se pode tirar o que nunca teve. Doutor Pedro Serrano, concorda com essa interpretação? Bem, não concordo com o conteúdo da interpretação. Aliás, acho que o direito ele nunca tem clareza o suficiente para elidir a interpretação, conforme a teoria mais contemporânea, hoje pacífica, eu diria no âmbito da teoria geral do direito, sempre há interpretação, porque o direito é, antes de tudo, um fenômeno de linguagem. Né? É isso mesmo que o doutor está fazendo, é uma interpretação. Mas eu diria mais, eu acho que o Ministério Público, como tem a tarefa de vamos dizer, conduzir, propor ação penal, ele pode o mais. Obviamente, se ele pode o mais, ele pode o menos. Aliás, ele tem a Constituição, a estrutura de Estado tem o dever de dar a ele os instrumentos para que ele possa bem realizar isso. Isso se inclui a atividade de investigar. É importante ressaltar que o importante não é o Ministério Público investigar a rotina dos crimes, os crimes normais, o cotidiano. Isso a polícia tem feito. O problema é que existem crimes em que a polícia não é dotada no nosso sistema da devida autonomia para poder investigar. Crimes, por exemplo, que envolvem um governador de Estado, que envolvem autoridades estaduais. Como é que a Polícia Estadual, que é subordinada a essas secretarias, a esses governadores, vai realizar de forma plena e independente essa investigação? Nada impede de investigar, isso é importante dizer. Apenas há mais um órgão para fazer essa investigação. Porque a cidadania quer que os crimes de corrupção, os crimes de quadrilha, os crimes de crime organizado sejam investigados. Não há nada de mal num sistema republicano em haver mais de um órgão investigando. O que se quer é que essa investigação independente, rigorosa e de acordo com os fatos se realize. Tá, filho. Vamos para
Brasília, então, eu queria primeiro o doutor Edson Ismanioto, que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça. Qual é a sua opinião, doutor Edson? Doutor Luiz, eu fico com a posição do doutor Magno, viu? Eu não gosto muito, me perdoem, com essa expressão de que quem pode o mais pode o menos, porque senão eu teria que concluir que o magistrado também poderia tudo. Imagine um presidente do Supremo Tribunal Federal, poderia fazer o que bem quisesse. E, na verdade, todas as nossas atribuições e competências devem estar delimitadas pela lei. A lei é que diz expressamente quem pode e o que se pode fazer. A competência ou atribuição não se tem segundo se pretenda ter, mas segundo o que a lei dispõe. E a lei, nesse caso, diz expressamente que somente a autoridade policial é que pode investigar. Isso tanto é verdade que a Constituição diz quando a autoridade cede a atribuição para outrem. Por exemplo, nos crimes militares e, por exemplo, apenas como exemplo, as comissões parlamentares de inquérito. Então, essa ideia de direito implícito ou de quem pode o mais, pode o menos, eu acho que em matéria criminal, onde o Estado Democrático de Direito funda, não é, a proteção ao cidadão, isso não pode prevalecer como regra geral. Bom, passo agora ao José Robali Cavalcante, que é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, para dar a sua opinião. Boa noite a todos, boa noite, Nassif. Primeiro, já que nós estamos discutindo nesse primeiro bloco a questão de como está a situação atual antes da PEC, é importante primeiro ressaltar o seguinte: opiniões jurídicas são sempre várias, possíveis, interpretações são sempre ricas, mas o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a posição no sentido de reconhecer o poder investigatório do Ministério Público na atual configuração constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, uma das turmas, a segunda turma, já tem uma posição pacífica também nesse sentido, e no plenário do Supremo Tribunal Federal caminha celeremente para ser reconhecido também. Falta 5 votos já foram dados reconhecendo o poder investigatório do Ministério Público na última votação, e dos 3 ministros que não se pronunciaram ainda, uma, que é a ministra Carmen Lúcia, já se pronunciou dezenas de vezes na turma a favor do poder investigatório. Portanto, na situação atual, essa interpretação já está razoavelmente resolvida. Mas eu queria lembrar um outro aspecto que não é muito tocado nem muito enfrentado. Há uma outra função constitucional do Ministério Público tão importante quanto a da ação penal, que tem a ver com essa questão que nós estamos discutindo agora. O Ministério Público tem o papel do controle externo da atividade policial. Se o Ministério Público não pode investigar, imaginem um tribunal de contas que não pode fazer fiscalização por conta própria. Tem que receber a informação que é passada para ele e não pode fazer mais nada depois disso. Imagine a Receita Federal receber as nossas declarações de imposto de renda que estamos mandando agora, mas se acha alguma coisa irregular, não pode investigar por conta própria. É isso que está se querendo transformar o Ministério Público em relação à polícia. Como é que ele vai poder controlar e controlar no dia a dia se não tem pelo menos o poder de investigar independentemente quando houver algum problema ou alguma insuficiência naquela investigação criminal? Bom, isso é absolutamente inédito no mundo. É outra coisa, uma jabuticaba perfeita essa proposta que está sendo feita, porque só existe no Brasil essa tentativa de interpretação. Volta do doutor Magno para rebater esse ponto. Se já é pacífica essa questão do poder investigatório do Ministério Público, por que a PEC, então? Não é pacífica. Tanto que outras 7 tentativas houveram, todas perderam. Essa é mais uma. Eles vão perder de novo. Explicar para os nossos ouvintes que estão em casa e não entendem. A concepção jurídico-penal brasileira, não é? que vem do Império. Portanto, milita numa argumentação que não é verdade. Esse modelo que se propõe o Ministério Público, na verdade, não é nacional. É inspirado no francês, onde há o juiz de instrução. A nossa concepção brasileira é a adoção do inquérito policial como peça investigativa do crime. Ao Ministério Público formalizada o inquérito, havendo elementos, oferecer a denúncia e ao magistrado sopesar. Entra aí posteriormente a figura do advogado. Portanto, estamos falando em paridade. O Ministério Público representando a sociedade. Eu, advogado, representando a opinião. Nesse modelo dele, o advogado perde.
A defesa fica numa posição inferior, uma vez que o Ministério Público, sendo parte na investigação, ele dispõe de poderes que no inquérito policial o advogado não dispõe. Por exemplo, porque o inquérito policial não é contraditório. Veja que se permitir essa vamos usar uma expressão, essa teratologia, essa monstruosidade, o advogado vai dizer, então eu também quero ser parte no inquérito. E aí o inquérito deixa de incentivo para se tornar uma peça contraditória. Tá. Bom, vamos pegar dois. Só coloca o Ministério versus o advogado. Sim, porque eles estão no tripé disso é formado. Não, sei. Promotor e advogado. Mas vamos pegar outro ponto. O que o Robalinho coloca é o Ministério versus Polícia Federal. Ou seja, o Ministério tem que fiscalizar a polícia e, para tanto, tem que ter poder de investigar. Eu gostaria de aproveitar o debate do professor, a colocação. Não é verdade que nós somos impedidos de investigar crimes praticados por governador. O que nós temos é a Constituição limitando algumas autoridades, diante delas, por exemplo, para eu conduzir um flagrante contra um juiz de direito, contra um governador do Estado, eu posso, no crime inafiançável. O prosseguimento desse inquérito será afeto, a própria Constituição diz quem vai prosseguir, se é a Câmara, se é a Assembleia Legislativa do Estado, no caso do governador. Veja, está claro na Constituição. Então, por exemplo, se o meu governador do Estado praticar um homicídio, eu posso. Agora, o prosseguimento dele é outra questão. O Ministério Público nada vai me ajudar. E outra, quando o promotor diz da investigação, por exemplo, Receita Federal, eu vou só fazer uma pergunta. Eu quero imaginar agentes de Receita Federal, vamos supor que ele está numa investigação federal, chega lá e as pessoas estão fortemente armadas. Que operacionalidade dispõe eles para executar esse tipo de atuação? Então, o modelo atual, eu continuo insistindo que o inquérito policial é uma garantia do cidadão e da forma como está, na verdade, essa PEC, ela só vem dizer o que já está dito. Eu coloquei essa questão da Ministério Público versus no Serrano, eu vou colocar Ministério Público versus o advogado. Já que o Ministério Público não é um agente neutro, como deveria ser. Então, como estabelecer o equilíbrio aí? Bem, veja, Nassif, eu obviamente tenho muitas críticas à conduta de muitos membros do Ministério Público que confundem o seu papel, vamos dizer, atuando de uma forma que a gente chama de punitivista, que é algo absolutamente contrário ao sistema constitucional de defesa de direitos fundamentais. Obviamente, sou muito crítico a isso. Agora, eu acho que você limitar as competências do Ministério Público não é a saída para resolver esse problema. O que nós precisamos fazer primeiro é ter, tanto em relação ao Ministério quanto à polícia, ter mais claro no Brasil quais são os direitos do investigado. Atividade de investigação não é uma atividade imperial absolutista, que não tem limite. Isso não existe no sistema republicano. Atividade de investigação é uma atividade limitada, é uma atividade que encontra limites no direito do réu. Eu não vejo, agora, por outro lado, não é uma atividade contraditória no nosso sistema. Né? Por isso mesmo que a prova produzida apenas no inquérito deve ser secundarizada no processo. Ela deve só substituir uma prova eventualmente, ela nunca pode substituir uma prova contraditória e nem pode levar à condenação só por si, como regra geral do réu. Então, atropelou isso inconstitucionalmente. O mensalão foi um absurdo, que eu vou nem discutir isso aqui. Agora, eu não vejo aonde a figura do promotor conduzindo o inquérito policial venha a prejudicar em si a situação da defesa. Não vejo mesmo. O Ministério Público é uma instituição que tem, por conta da história que nasceu no Brasil pós-88, tido uma independência maior muitas vezes do que as polícias estaduais. No governo federal, que houve a partir do governo Lula, foi uma efetiva independência da Polícia Federal. Do Ministério Público, que teve sempre o seu procurador da República escolhido como primeiro colocado na carreira. Os ministros, que agora condenaram, o Judiciário agora condenou pessoas importantes do governo federal, Ministério de Seu, etc. Então mostrou pelo menos independência. Agora, isso não foi acompanhado pelos principais estados. Em São Paulo, a remuneração de um delegado de polícia é pífia.
Isso não tem sentido. Quer dizer, isso é uma forma que o governo usa para controlar a polícia como forma de investigação. Por outro lado, membros do Ministério Público estão integrando o governo estadual. Isso também é um equívoco. Tudo isso milita contra essa ideia do Ministério Público independente. O conjunto disso, existem defeitos, existem vícios nos sistemas estaduais, mas não é você limitando competências do Ministério Público para resolver. Ao contrário, eu acho que a gente tem que ampliar a autonomia do Ministério Público, ampliar a autonomia da polícia, remunerar bem a polícia, aumentar a forma de mitigar o corporativismo seria não você limitar competências do Ministério Público, mas você aumentar ou modificar, reformar o Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma instituição de controle externa, isso tem que ser fortalecido. É o meu ponto de vista. Bom, vamos a uma pergunta selecionada da lista Marcelo Zanini, lembrando, ao vivo, você pode encaminhar suas dúvidas pelo site www.brasilianas.com. Marcelo. O Edmar Melo, de Fortaleza, ele faz a seguinte colocação. Entre as funções institucionais do Ministério Público previstas no artigo 129 da Constituição Federal estão as de promover o inquérito civil e a ação civil pública, bem como requisitar diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial. Aí ele pergunta, a quem interessa enfraquecer os poderes do Ministério Público para fortalecer uma polícia sem independência funcional e administrativa? Bom, eu lanço pergunta aí ao doutor Edson Manioto. Não se trata de enfraquecer o Ministério Público. O que se trata é garantir o direito da cidadania. A PEC 37, ela vem para corrigir uma grave distorção que está havendo hoje no sistema jurídico nacional. Porque o Ministério Público, aos poucos, foi ocupando espaço e procurou fazer da sua atividade jurídica, procurou fazer uma investigação particular, uma investigação pessoal. E aí nós encontramos uma grande dificuldade, e aqui é que a defesa se sente prejudicada. É porque quando o Ministério Público investiga, a contradição se manifesta porque ele é parte do processo. Ou seja, ele é quem vai denunciar e será ele quem vai perseguir o réu perante o Poder Judiciário, buscando a condenação do réu. Então, quando o Ministério Público sai do seu gabinete, vai às ruas nas investigações, o Ministério Público ele parte, não é? Ou ele busca o que nós chamamos em lógica da conclusão desejada. Ou seja, se ele apura os fatos, se ele tem diante de si uma verdade localizada, ele busca somente as provas que mais lhe interesse para a propositura da ação. O seu compromisso, afinal de contas, é com a acusação e não com a verdade dos fatos. E quando o Ministério Público parte, então, para essa lógica, não é, da investigação desejada, ele não encontra efetivamente compromisso nenhum com a verdade dos fatos, mas sim com a estratégia da acusação, buscando uma futura condenação. Isso acaba sendo terrível para a defesa, porque fere a paridade de armas. Da mesma forma que o advogado não pode investigar, quem é parte do processo deve trabalhar com os autos, na medida em que o universo do processo é que o universo onde o Ministério Público vai desempenhar a sua grave responsabilidade constitucional. Permitir que o Ministério Público atropele a ação da Polícia Civil, se ombreie junto com a Polícia Civil e diga-se, para elucidar determinados crimes e não todos os crimes, isso faz com que o Ministério Público escolha o seu alvo, escolha o sujeito da sua persecução. E quando ele tiver diante de si todos os elementos probatórios, ele pode selecionar a prova. E, obviamente, como parte no processo, ele pode selecionar simplesmente as provas que possam incriminar, jamais as provas que possam favorecer de qualquer modo o réu, ainda que sejam verdadeiras. Eu queria passar a palavra ao doutor Robalim para fazer o contraponto aí. Em primeiro lugar, esse princípio todo de que o Ministério Público teria alguma pecha de ser parte no processo, implicitamente nessa discussão nossa, está se supondo que a polícia não é parcial também. Então, eu gostaria primeiro de rejeitar essa posição. E rejeitar em termos práticos. Com mais de 12 anos que eu tenho só de procurador criminal, eu posso afirmar que eu já pedi arquivamento perante o Poder Judiciário de um número muito maior de inquéritos que vieram com indiciamento e que eu vi não viabilidade, do que o contrário. Vi não viável pela polícia e eu denunciar.
Portanto, a polícia é muito mais ativa, ela é muito mais comprometida, tá? E isso não é propriamente um erro. Eu só estou apenas fazendo contraponto com esse argumento de que a polícia seria pretensamente imparcial. Isso não existe. Os dois são órgãos de Estado comprometidos com a persecução criminal. Agora, no ordenamento jurídico brasileiro, isso o desembargador Smanioto sabe muito bem, o Ministério Público não apenas tem a possibilidade, mas tem a obrigação de, se estar convencido de que ali não existem provas suficientes, em primeiro lugar, pedir o arquivamento. E se o processo já tiver iniciado, pedir absolvição. Eu já tive a oportunidade de pedir absolvição de réus em tribunal do júri. O desembargador Smanioto sabe que isso é uma situação que não chega a ser cotidiana, é uma situação que não tem nada de incomum. No Ministério Público brasileiro não existe aquela coisa de filme do promotor eleito que vai disputar uma eleição e ter que mostrar um ranking de condenações. O Ministério Público age de acordo com a lei, se aquela prova não é suficiente, vai haver, para início de conversa, até logo o arquivamento. E gostaria de lembrar o seguinte, no ordenamento jurídico brasileiro, a palavra do Ministério Público, quando não acusa do arquivamento, é superior até a do Poder Judiciário. É o único caso em que o Poder Judiciário, o máximo que pode fazer, se discordar do arquivamento, é recorrer ao órgão superior do Ministério Público. Bom, vamos para o primeiro intervalo. Brasileiras.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que hoje discute a proposta de emenda à Constituição número 37, que retira do Ministério Público o poder de investigação. Contamos com a participação de Luiz Carlos Magno, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Pedro Estevão Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, e de Brasília, Edson Smanioto, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e José Robalinho Cavalcante, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Nesse segundo bloco, vamos falar das experiências internacionais em relação à investigação pública. Existe algum sistema que poderia servir de espelho para o Poder Judiciário no Brasil? Eu começo aqui com o doutor Magno. Sim, existe. Existe basicamente o modelo anglo-saxão, que é o praticado na Inglaterra, Estados Unidos, né? Muito mais baseado nos usos e costumes. O modelo francês é sempre apontado com... E aí vem a figura do juiz de instrução. E, de fato, nesses dois sistemas não há a figura do delegado de polícia. No sistema americano também, como vemos nos filmes, o promotor, de fato, comanda a investigação, e geralmente um capitão de polícia, e todos obedecem à sua ordem. A concepção brasileira foi diferente nesse aspecto. Então, nós temos a figura do inquérito policial, que deve investigar os crimes, a sua autoria. Só para repassar o bloco anterior, não é verdade que nós trabalhamos. A autoridade policial, Nassif, busca fatos. Função da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, esclarecer crimes, se possível apontar autoria e tudo isso colocar as mãos do Ministério Público. Então, quando o nosso promotor disse que arquivou vários inquéritos, eu posso dizer para ele também, como delegado, mais de uma vez eu representei pela soltura de pessoas que estavam presas em flagrante, porque eu já havia chegado à conclusão, no inquérito, que aquela pessoa não participou do delito. Então, representei ao juiz, e isso naquele momento também foi, puxa, mas o senhor está pedindo para soltar, diz, ele não estava. Na manutenção da prisão dele não se justifica. Só acrescentar um dado. Na Constituição de 88, isso é muito interessante, nós, delegados de polícia, brigamos, entre aspas, para que tivéssemos as mesmas garantias tanto da magistratura quanto do Ministério Público. Quais são? Vitaliciedade, inamovibilidade de vencimentos e inamovibilidade. Por que inamovibilidade, Nassif? Porque, de fato, nós delegados, por exemplo, numa cidade pequena, você toca no filho do prefeito, alguém lá, o prefeito liga para o delegado geral e complica. Queríamos isso. Veja que interessante. Agora é a minha tacada. Veja que se o Ministério Público estivesse conosco, em 88, eles teriam se ombreado conosco nessa busca, porque não é dom magno, é a garantia para que os delegados de polícia tivessem o quê? Autonomia para investigar quem quer que seja, com a sua força e fazer um bom inquérito policial. Então, na verdade, o que eu percebo é o seguinte, no Brasil,
como disse o nosso professor, sem exceção as polícias mal pagas, mal preparadas. De fato, o meu salário é o 25º da União. Se fosse o Campeonato Brasileiro, estaria rebaixado. Né? Então, diante desse despreparo, falta de recursos, acaba se gerando inquéritos policiais, talvez não tão bem quanto os outros. A polícia científica também não tão bem aparelhada nos estados. No Brasil, São Paulo já é alguma coisa, nos demais praticamente não existe, o que enfraquece o inquérito policial. Então veja que diante de tantas mazelas, de fato, não conseguimos produzir bons inquéritos, o que levaria o Ministério Público a elevar a sua taxa de denúncias, sem dúvida nenhuma. Eu queria ver com o doutor Serrano um outro aspecto. Quer dizer, quando a gente pega o modelo americano de Ministério Público, é um órgão auxiliar do Poder Executivo, o procurador é nomeado pelo presidente, pode ser demitido a qualquer momento. Do ponto de vista de governabilidade, o fato de o Ministério Público poder processar presidentes e ministros e autoridades, que tipo de contrapeso aí que tem para evitar que uma politização, no momento de grave clamor, de mídia e tudo, promova uma desestabilização política, conforme nós vimos aí nos últimos anos aí também, alguns momentos de muito nervosismo de opinião pública e alguns laços aí, alguns sinais aí de politização que assustaram um pouco aí parte da opinião pública. Bem, primeiro para dizer que estamos chegando a um acordo aqui, acho que finalmente. O doutor Magno realmente reconhece que a polícia hoje é mal remunerada, ela deveria ter essas prerrogativas que ele falou, foi um erro do Constituinte de 88. Agora, e que ela acaba sofrendo ingerências dos autoridades superiores. Ele dá o exemplo do delegado-geral que telefona para um delegado ou afasta um delegado por conta de uma ingerência de prefeito. Esta polícia não tem condição, de forma independente, de apurar os graves crimes contra a administração pública que hoje ocorrem no país. Ou nós vamos ter uma PEC que vai tratar de todo o sistema de apuração, inclusive da situação policial, ou é melhor não aprovar essa PEC agora. Porque hoje ela é muito específica, ela pura e simplesmente limita a competência do Ministério Público. Nesse sentido, é uma PEC errada. Entendi. Ou nós vamos estabelecer a discussão geral, ou não vamos limitar a competência do Ministério Público, porque o que a sociedade quer é esses crimes investigados. Tá. E hoje a polícia não está impedida de investigar, ela está querendo limitar o Ministério Público de investigar também. Né? Em especial, digo, esses crimes em que a organização criminosa está incrustada dentro do Estado. Né? Agora, com relação à tua questão, eu acho que tem um grave equívoco do Ministério Público nos últimos anos foi se deixar politizar. Né? Isso se dá por causa do quê? No Brasil, digo especificamente, porque há um trânsito entre cúpulas dos ministérios públicos e governos. Ele acaba exercendo uma função de fiscal e fiscalizado. O sujeito vira procurador-geral, logo depois vira secretário de Estado. Isso aqui em São Paulo está virando uma tradição já. Né? Ora, isso é um absurdo. Porque se o sujeito resolve fazer uma opção por ser Ministério Público, ter todas as prerrogativas que o promotor tem na Constituição, ele não deve se permitir a ele exercer função no Executivo, porque ele tem por função fiscalizar quem está no Executivo. É incompatível com a natureza da função, ao meu ver. Né? Então, isso no Brasil ocorre isso. E esse trânsito indevido com essas funções do Executivo acaba gerando essa politização excessiva, que leva, muitas vezes, a esse tipo de crítica ao Ministério Público. Mas esse tipo de crítica é a um ou outro membro do Ministério Público, não pode ser generalizada. E não se pode querer tolher uma instituição por causa desse tipo de equívoco. A polícia tem seus equívocos também, o judiciário também tem. Né? Também não acho, como o doutor falou, que polícia seja garantia do direito de defesa. O que garante direito de defesa é uma advocacia livre, potente, direitos do investigado claramente postos e a figura do juiz. A figura do juiz tem que ser posta no Brasil como deve ser, de um garantista, um juiz que está lá para garantir os direitos da pessoa. Essa que é a função dele e é ele que vai garantir que o processo não vai levar à condenação de nenhum inocente. Eu queria ver com o doutor Osmanioto, lá depois com o Robalinho, um ponto que causa muita intranquilidade aí em termos de... É o tipo de parceria que tem tanto da polícia quanto do Ministério Público com a mídia, na qual você tem vazamentos de inquéritos e condenação antecipada. O que está acontecendo aqui com o ex-secretário Chalita é típico disso. Como que se pode disciplinar essa relação para que nem delegados, nem procuradores se valham da mídia para fazer condenações e para fazer julgamentos fora dos autos? Luiz, é muito difícil nós imaginarmos, né, uma fronteira exata entre a atividade profissional do Ministério Público ou da Polícia Civil e a atuação da mídia. Exatamente porque nós, seres humanos, ficamos assediados, né, pelos órgãos de informação e cada um de nós tem a sua vaidade pessoal.
E, sem dúvida alguma, a fogueira da vaidade é que nos leva, não é, a essa ostentação perante a mídia. E o que é pior, Luiz, é que a mim me parece, não é, que a maior deformidade que o profissional tem na área do direito penal é exatamente querer se mostrar na mídia diante da fama, diante, enfim, da celebridade do acusado. Isso a gente vê que tem acontecido de um modo sistemático. Mas, olhando o direito internacional, não é, como um paradigma para o nosso debate, nós temos aquelas pessoas que são contrárias à PEC, dizendo que se o país quiser ser civilizado, se nós quisermos ser um país de primeiro mundo, nós temos que repelir a PEC, porque ser a favor da PEC significa ocupar uma posição de terceiro, de quarto mundo. Acontece que as experiências que nós temos hoje, por exemplo, na Itália, o Ministério Público passou a investigar na Itália exatamente naquela época das mãos limpas, não é, no combate da máfia, e lá nós tivemos uma sobrecarga de atribuições ao Ministério Público. E a experiência da Itália nos mostrou, e eu cito um exemplo que toda a doutrina fala, não é, de um procurador dos mais célebres, dos mais famosos, dos mais importantes ao Ministério Público italiano, Di Pietro. Ele acabou sendo afastado do Ministério Público na Itália exatamente porque, com o acúmulo de atribuições, ele passou a exercitar o abuso de autoridade, o abuso de poder. E esse abuso de autoridade e abuso de poder fica muito diante do apelo da mídia, ou seja, daquela vontade de querer aparecer perante a opinião pública, de marcar o seu espaço, o seu território no mundo jurídico. Um outro detalhe, a pretensão do Ministério Público que nós vemos hoje, não é, nesse debate, é a posição diferente de qualquer país do mundo, porque o Ministério Público ele não quer investigar de quem foi a causa do acidente daquele ônibus que caiu no elevado do Rio de Janeiro, onde morreram 7 pessoas. O Ministério Público não quer saber de sequestro, de extorsão. Ele tem a sua direção voltada para a classe política, agindo em parceria com a mídia. Esse é o foco de atuação do Ministério Público. Então, nos países de primeiro mundo, onde o Ministério Público investiga, lá ele se vincula à obrigatoriedade de investigar todo e qualquer crime. Aqui no Brasil, sui generis, de um modo especial, o Ministério Público pretende criar um critério seletivo, ou seja, ele investiga o que melhor lhe aprouver, ele investiga o que a mídia chamar a atenção. Então, isso dá margem a um sistema inédito no mundo de autopromoção do Ministério Público perante a mídia. Ele cresce em poder, ele cresce em força, ele escolhe a classe política quando se fala em crimes contra a administração pública, mas talvez não seja nem essa a maior preocupação da cidadania. Porque nós não vemos o Ministério Público com a mesma força para discutir no parlamento, por exemplo, o fracasso que todos nós enxergamos no sistema progressivo brasileiro. E o Brasil é o único país do mundo que tem cumprimento de uma parte da pena e o regime fechado, aberto e semiaberto. Contra isso, o Ministério Público não se insurge. Ele se insurge exatamente contra a possibilidade de investigar alguns crimes. Não os mais preocupantes, não os mais terríveis, não os que mais assombram a sociedade, mas aqueles que colocam o Ministério Público em parceria com a mídia. Isso é que preocupa para a cidadania. Essa é a nossa preocupação. Eu queria ver com o doutor Robalinho aí, para os argumentos aí em relação ao doutor Smanioto. E um outro aspecto também, Robalinho, quando a gente vê o poder do Ministério Público, a gente vê, é uma corporação hoje que tem uma carreira regular, que atua em diversos pontos aí do país, que tem uma atuação fundamental em direitos individuais, direitos humanos, mas o que a gente sente do lado de fora é que os modelos de autorregulação, o Conselho Nacional do Ministério Público e tudo, eles têm algumas deficiências aí. De que maneira que o Ministério... E talvez o que o doutor Smanioto coloca lá é um pouco o reflexo, digamos, de um tipo de crítica específica que enfraquece um pouco a posição do Ministério Público. Primeiro, queria que o senhor analisasse aí o que o doutor Smanioto colocou e depois que discorresse um pouquinho sobre os modos de autorregulação e de autocontrole que o Ministério Público dispõe.
Nassif, a mídia, o trabalho do Ministério Público em conjunto com a mídia, se isso já aconteceu mais no passado, todos nós podemos refletir agora que por um sinal de amadurecimento normal das instituições, e particularmente na minha instituição, no Ministério Público Federal, isso diminuiu muito. Um sinal de amadurecimento tranquilo. E se problemas ainda existem, você colocou muito bem no início, existem de vazamentos indevidos, tanto na fase policial ainda, quanto por promotores ou procuradores. Não se resolve com a PEC 37, portanto, porque a polícia tem situações, tanto quanto no Ministério Público, de vazamentos indevidos. A Associação Nacional dos Procuradores da República foi, há 20 anos atrás, a primeira associação corporativa a ser a favor do controle externo. Não permanecemos nessa mesma posição. O CNMP tem um trabalho a ser desenvolvido que deve ser cada vez mais aprimorado para orientar e evitar os exageros. A pontuação que eu queria fazer em relação ao que o desembargador Ismanioto colocou é só o seguinte: não tem dúvida de que o Ministério Público, em outros países, investiga em todos os casos e aqui pretende apenas investigar em alguns. Porque nesses outros países em que o desembargador Ismanioto está se referindo, o Ministério Público controla e comanda a polícia. E aí a obrigação de investigar em cada ponto, em cada vírgula, é dele, sem nenhuma dúvida. O Ministério Público nunca pretendeu substituir a polícia no Brasil. Não tem essa intenção, a construção brasileira do ordenamento jurídico é diferente. Agora, em certas situações, como foi colocado aí em São Paulo muito bem, e o desembargador Ismanioto, de certa forma, também admite isso quando fala de escolha, em certos momentos, o Ministério Público, como instituição independente, tem que entrar e forçar a investigação pelo simples fato de que a polícia não o faz. Não o faz não porque os profissionais, muitas vezes os profissionais policiais não o queiram, mas porque não tem independência política de o fazer. Esses casos o Ministério Público toma à frente. Mas eu queria lembrar aquela questão do controle externo, terminar por aí, aquela questão do controle externo que eu fiz a referência do início. O controle externo da atividade policial se chama sempre a atenção, talvez, alguma distorção, se pensar em que está se controlando alguma tortura ou ineficiência mais grave da polícia. Mas o controle externo mais efetivo é aquele difuso, feito em cada inquérito. Se a polícia está ou não se comportando corretamente, se agiu corretamente. Esse controle externo seria só diminuído brutalmente se a polícia soubesse que o Ministério Público não pode investigar, não pode complementar uma informação que ela não pegou ali, não pode investigar alguma coisa que esteja no caminho errado, teria que receber os papéis e aceitar do jeito que está. Então colocou-se muito bem em São Paulo o seguinte: ou se transforma completamente e se quer tirar o poder investigatório do Ministério Público, se assume logo que se vai criar uma outra forma de controlar a polícia, uma outra forma constitucional, ou se vai criar um superpoder policial sem controle, o que não existe em nenhum lugar do mundo. Vamos a mais uma pergunta que o Marcelo Zanini selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode encaminhar suas dúvidas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. O Antônio Silva, de Brasília, ele faz uma afirmação. Nos países desenvolvidos, a investigação é gerenciada pelo Ministério Público em direta cooperação com os agentes policiais. Lá não existe a figura do delegado de polícia. Não seria essa figura do delegado um mero intermediário criado pelo sistema de persecução penal brasileiro? Qual seria a vantagem do delegado monopolizar a investigação? Doutor Wagner. Bom, em primeiro lugar, dizer que o nosso promotor lá do Distrito Federal, Nassif, ele ou desconhece ou não quer entrar no mérito. As nossas principais investigações, quando necessário, há designação de promotor para trabalhar conosco. Já tive inquérito onde o promotor acompanha. E dali para frente, ele está no inquérito e solicita diligências e todo o compartilhamento. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. A figura do delegado de polícia, na concepção do direito processual penal brasileiro, é uma autoridade policial que vai, desde lá no Código de Processo Penal, artigo 4º, Nassif, ocorrendo um crime, essa autoridade policial, o delegado de polícia com seus agentes, dirige-se ao local e a partir dali desenvolve toda a atividade investigatória. Oitivas, testemunhos, coleta de provas, solicitação da perícia, tudo, enfim, é coligido para o inquérito policial. Essa é a atividade. Então, sim, é uma autoridade sui generis. Então, mas dentro do processo penal brasileiro, como está hoje, eu concluo o inquérito, faço meu relatório, submeto à apreciação do Ministério Público. Se ele entende, cotas solicitam
olha, essa investigação, eu quero que o senhor ouça essa testemunha, fortaleça essa prova, volta o inquérito, é feito, retorna para a mão dele. Ah, estou satisfeito. Ele oferece ou não a denúncia, eu proponho o arquivamento, entra, ofereceu a denúncia, juiz acata. Bom, agora o cidadão virou réu, então, professor, a partir daqui entra a figura do advogado. Agora sim, está em paridade. O advogado acessa pleno aos autos, Ministério Público e a magistratura. E daí para frente, o processo, agora desse inquérito, agora o processo segue com todo o seu contraditório e a riqueza de um processo criminal. Vamos a mais um intervalo e o Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a PEC 37, que tira o poder de investigação do Ministério Público. Nesse último bloco, vamos falar dos pontos de conflito entre a atuação do Ministério Público de um lado e da Polícia Civil Federal de outro. É possível pensar num esquema colaborativo eficiente entre esses órgãos? Bom, no fim, tudo que foi discutido aqui dá para se perceber. Eu queria ver primeiro Brasília, que está reclamando do pouco tempo lá. Doutor Osmanioto, o que seria, na sua opinião, o modelo adequado aí de atuação conjunta Ministério Público e Polícia? Qual que seria o papel de cada um? O Código de Processo Penal já nos dá essa parceria. Não há nenhuma preocupação no mundo jurídico nesse ponto, simplesmente porque o Código de Processo Penal dá ao Ministério Público, ao promotor de justiça, a autoridade para requisitar as diligências que ele entender necessárias para o oferecimento da denúncia. Assim sendo, se ele receber os autos de um inquérito policial e ele entender que os autos não cumpriram com a investigação necessária, ele tem a autoridade que a lei lhe dá. E aí advém a parceria jurídica, não de amizade, a parceria jurídica. Ele pode requisitar, por exemplo, que se determine a juntada de determinado documento, que se ouça determinada testemunha, que se verifique determinada prova pericial, que os peritos que assim disseram voltem aos autos para analisar determinado ponto de prova, questão controvertida. Então, na verdade, o Código de Processo Penal, com a sabedoria dos antigos, ele já nos permite essa parceria entre o promotor de justiça e a autoridade policial. Absolutamente uma parceria, mas respeitada a autonomia de cada qual. Eu prefiro o Ministério Público no universo do processo penal. Eu prefiro o Ministério Público com a sua inteligência, com a sua vocação, com o seu estudo, com o seu concurso público aprovado. Eu prefiro ele trabalhando e a sociedade precisa dele ali no universo do processo penal, na medida em que para o direito o que não existe nos autos não existe no mundo. Eu quero que o Ministério Público exercite a acusação em favor da sociedade. E a parceria já existe, porque ele tem o poder que a lei lhe dá para requisitar o tipo de prova que ele entender necessária. E o delegado de polícia, ele é obrigado a cumprir as requisições do promotor? Sim, ele é obrigado. Ele não pode abrir mão, ainda que ele não concorde com a requisição. Então, ele tem que cumprir exatamente o que o promotor pede. O que o promotor pede, não. O que o promotor determina mediante requisição. Por que esse tipo de atribuição do procurador é insuficiente? O primeiro ponto. E o segundo é o seguinte, o Ministério Público hoje, ele estaria aparelhado em termos de equipamento, em termos de estrutura e tudo, para conduzir uma investigação por conta própria? Primeiro, vamos colocar o seguinte ponto. Esse poder, essa impossibilidade que se quer colocar na Constituição do Ministério Público investigar, não existe em nenhuma Constituição, em nenhum modelo jurídico da Europa, dos países desenvolvidos. Em pouquíssimos países do mundo existe uma restrição como essa. E no Brasil, nunca existiu. Nunca existiu. No Brasil, o modelo sempre foi, como está se dizendo aqui, que a polícia toca as investigações, mas não há nenhuma impossibilidade do promotor, do procurador, complementar essa investigação. Então, o que está agora havendo é uma absoluta novidade. As melhores investigações, evidentemente, são as que existem colaboração de todos os órgãos.
não apenas a polícia do Ministério Público, mas, quando necessário, inclusive, os órgãos do Poder Executivo, a Controladoria Geral da União, por exemplo, no nosso nível, a Receita Federal e todos os outros órgãos que possam extrair ou fornecer informações que serão necessárias para a elucidação do crime. O que se quer, então, o que o Ministério Público luta para que não aconteça com a PEC 37 é que não exista um retrocesso. Porque retirar o Ministério Público da possibilidade absoluta de investigar é um retrocesso. Aliás, não é só o Ministério Público, o que se atinge, embora se queira atingir só o Ministério Público, se atinge também os outros órgãos que buscam a colaboração. Assim, se me permite a observação final para dizer o seguinte: a melhor forma de contribuir é que o Ministério Público, na estrutura brasileira, lembrando sempre que existe também o papel de controle externo da atividade policial, é que o Ministério Público possa investigar. Ele não precisa investigar necessariamente, eu não vejo nenhum mal nisso. A possibilidade dele investigar já vai deixar um nível de controle muito maior com a polícia. E quando ele investigar pontualmente, acrescentando um ou outro documento, será mais do que suficiente sem precisar voltar necessariamente à polícia. E nos casos em que a polícia não se envolve, ou porque os crimes envolvem policiais, fatos que são lamentáveis no Brasil e que existem em vários estados, policiais envolvidos com milícias e tal, ou do crime organizado, ou porque atingem o poder político e a polícia não se vê com independência, o fato do Ministério Público independente poder investigar ou poder abrir uma investigação própria permite até que os bons policiais, que são a sua enorme maioria, exerçam com independência o seu poder sem a pressão política. Porque vão dizer, se eu não fizer, o promotor vai fazer. Essa é a formatação, que é a formatação ideal, é que se quer retroagir, que se quer acabar com a PEC 37, e o que é um grande erro. Seria o retrocesso, o pior retrocesso da história do Brasil no combate ao crime. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo repórter Marcelo Zanini. Marcelo. O Alfredo Rezende Coelho, de Governador Valadares, Minas Gerais, ele pergunta: por que, antes de discutir a competência privada das polícias judiciárias estaduais e federal para a condução das investigações criminais, por que não se discute, pelo menos ao nível das unidades federativas, a adoção de um novo modelo de persecução penal preliminar com a unificação das polícias? Bom, de trás para frente, dizer que não concordo com a posição do Ministério Público, não está se retirando nenhum poder. Segundo, o Ministério Público, Nassif, por exemplo, vamos dar um exemplo. A situação das cadeias públicas do Brasil. É isso que está aí, que daria um outro programa. E se eu disser que o Ministério Público e a magistratura sempre tiveram o poder de visitar as cadeias públicas e constatar aquelas mazelas? Pergunte para qualquer autoridade policial quando é que esteve um promotor pela última vez. Ele não cumpre. Ele não tem tempo. Então você imagine se você vai dar mais uma atividade para esse Ministério Público, já não tem tempo de cumprir o que lhe é devido. Segundo, que o inquérito policial, e como está concebido, é suficiente para a resposta ao crime, como disse o nosso juiz. Terceiro, a questão da unificação das polícias foi outra questão que 88 deveria ter resolvido. Também não existe polícia militar nos demais países. Na verdade, nós devemos ter um modelo: a polícia do Estado e a polícia federal. É só isso. Então, nós podemos até fazer um outro programa para discutir essa questão. Na verdade, a polícia militar deveria... Nós formamos uma única polícia estadual, e aí tem que ter todo um arranjo. A Polícia Federal cuidar dos crimes interestaduais e transnacionais. E a figura do Ministério Público, com a sua denúncia e etc, etc. Insisto, não se está retirando nada ao aprovar essa PEC. Poder que eles não têm. Eu queria ver com o doutor Serrano, a gente tem duas posições aí em relação à atuação do procurador. De um lado, os delegados dizendo que eles não têm tempo, e de outro lado, o doutor Robalino dizendo o seguinte: tem que ter pelo menos a perspectiva de poder interferir, isso já seria um fator de controle. Como é que o senhor vê essa discussão aí? Nassif, vou ser claro, assim, objetivo para a nossa comunidade que está vendo aqui o programa. Crime contra o colarinho branco, crime contra a administração pública, esse tipo de crime organizado é muito difícil investigar, porque crime de rico no Brasil, que é o caso, é um crime difícil investigar, porque o investigado pode mobilizar da sua força econômica ou política para tentar constranger quem investiga. Nesta situação, hoje, é melhor para a cidadania ter dois órgãos incumbidos de investigar esse tipo de crime, a polícia e o Ministério Público, porque são os crimes mais difíceis de investigar, não tenho dúvida. Tá, filho.
Bom, o programa Brasilianas.org sobre a proposta de emenda à Constituição número 37, que retira do Ministério Público o poder de investigação, termina por aqui. Agradeço a participação de Luiz Carlos Magno, presidente do Conselho Fiscal do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Pedro Estevão Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, e de Brasília, Edson Ismanioto, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e José Robalinho Cavalcante, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Também agradeço a colaboração do jornalista Marcelo Zanini e de você que nos acompanhou em mais essa edição. Você pode continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até a próxima.